O Repórter Setorial volta com um dado preocupante. A cada 100 mil brasileiros, 30 morrem por agressão. Na maioria das vezes, homens negros. O retrato da violência no Brasil tem chocado todo o país. Os números são altos e envolvem, na maioria das vezes, homens negros e moradores das periferias. Mas um dado tem chamado ainda mais atenção. Além dos adultos, o número de crianças e adolescentes também tem crescido drasticamente nos índices de homicídios. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, traduziu essa realidade em números. Para cada 1.000 adolescentes, 4 correm o risco de serem assassinados antes de completar 19 anos. Desde 2012, cerca de 30 pessoas para cada 100 mil brasileiros morrem por agressão, enquanto para cada 100 mil adolescentes, mais de 32 morrem por conta da violência. Trocando em miúdos, o número de pessoas entre 12 e 18 anos morrendo por agressão é proporcionalmente mais alto do que o número do resto da população brasileira. O ambiente em que esses meninos vivem explica uma parte desse fenômeno. Então, em geral, são comunidades em que falta infraestrutura, então falta investimento em melhoria dessas comunidades para que os meninos estejam em ambientes adequados para o seu desenvolvimento. E é uma tendência histórica, isso que está nos assustando mais. Uma das coordenadoras do UNICEF, Adriana Alvarenga, explica que existe uma grande relação entre a falta de educação e a violência. A gente fez um estudo recente no Ceará que mostra que 70% dos adolescentes vítimas de homicídio nas cidades do estado estavam fora da escola há pelo menos 6 meses. Então tem uma clara relação entre a oportunidade da educação e a violação do direito mais básico, que é a vida. A falta de lazer e de uma educação de qualidade são um dos fatores que mais influencia a morte violenta de crianças entre os 12 e os 18 anos. Essa falta de oportunidade tem dizimado a vida de muitos adolescentes. Um dado que chama atenção é que, de acordo com a UNICEF, se esses adolescentes continuarem inseridos nessa realidade, até 2021, mais de 40 mil deles poderão ser mortos no Brasil. A criança que nasce sob este cenário tende a sofrer, quando atinge a adolescência, diretamente sobre si, essas ações violentas, seja pelo próprio crime organizado, seja pela violência que domina os entornos do bairro onde ela vive, seja pela violência do próprio Estado brasileiro, que é um Estado violento. Para quem vive essa realidade na pele e já viu adolescentes serem mortos por causa da violência, o porquê disso tudo permanece sem resposta. E o que resta é a certeza da dor. Ao saber que o filho foi morto por uma bala perdida, isso dói bastante. Você vê ali aquela criança de 8, 7 anos no caixão, fala, poxa, que mal essa criança fez para receber isso? Por que ela está indo embora por uma bala perdida? Quando um adolescente perde a vida, vítima da violência, não é só ele que é afetado, é uma família inteira que perde um pedaço de si, né? É uma comunidade inteira que é afetada, são as crianças da escola, é o círculo de amizade. Então é preciso criar também um cerco em torno dessa situação para que você evite que outro crime aconteça. Você confere a última parte da entrevista especial de hoje. Hoje nós estamos falando nas agressões ao meio ambiente aqui no nosso Vale do Paraíba. É pedreira, é mineração de areia, é sugando a água do rio, sangrando para lá e para cá. Vão acabar secando esse rio, que nem está secando o São Francisco, Sullivan. Parece um objetivo, né? Parece algo premeditado, né? Deliberado. E como o senhor bem disse no bloco anterior, não uma cidade sumiu por conta da transposição do rio, né? Porque para haver a transposição, primeiro precisou se fazer um reservatório, o maior da bacia do Paraíba do Sul, que é a represa de Paraibuna, né, onde contém as águas do rio Paraitinga e rio Paraibuna, né, que são os formadores do rio Paraíba do Sul. E nessa obra, feita na década de 70, ela fez desaparecer a cidade de Natividade da Serra por completo e Redenção da Serra quase que por completo. A Redenção sobrou muito pouco da antiga cidade, eram cidades lindas, né, cidades barrocas, cidades históricas que se perderam
por conta dessa obra, né? E também, como o senhor está bem dizendo, a questão dos passivos ambientais, né? Porque a mineração ela não gera só um impacto, ela gera um dano, e o dano é permanente. Em Caçapava a gente tem lá passivos ambientais da mineração de areia desordenada, algo muito grave lá. E quanto à questão da água, da produção de água, da quantidade e da qualidade, Caçapava é extremamente comprometida nesse quesito, porque há um déficit de quase 2 milhões de árvores que deveriam estar plantadas para preservar os mananciais, as matas ciliares, mas também há um passivo ambiental muito grave em Caçapava, que são indústrias potencialmente poluidoras, que hoje são massas falidas no município e vieram com o mesmo pretexto da pedreira, que o Legislativo tentou colocar lá. Geração de emprego. Geração de emprego. Então, ou seja, Caçapava na década de 70 para 80, com a vinda da FAE, uma processadora de chumbo, né, altamente poluente, prometeu a mesma coisa. E Caçapava virou notícia nacional por conta do saturnismo, que é a doença causada pelo chumbo, né? Então, ou seja, causa muita leucemia, problemas renais, circulatórios, respiratórios, enfim, são problemas graves. E Caçapava, nessa época, nasceu muita criança anencéfala, sem cérebro, por conta da contaminação do chumbo. E hoje Caçapava tem essa massa falida dessa empresa de chumbo, e que lá deixou 90 mil toneladas de escória de chumbo, que ainda contamina os lençóis freáticos, o solo e o ar também. Então, também temos um passivo ambiental de alumínio em Caçapava, na margem do Ribeirão dos Mudos, que é a maior subbacia do município, que é onde contempla a pedreira da região sul também. Então, ou seja, os problemas são... Essa pedreira que está interditada porque... Diz que abalava a represa em Paraibuna, né? É um assunto ainda a ser investigado profundamente, mas, enfim, problemas temos demais em Caçapava, não queremos mais problemas, queremos, no mínimo, a mitigação daquilo que já foi impactado e aquilo que criou de dano no município. Raquel, é lógico que a gente não quer aqui travar a construção civil, e as pedras são necessárias para a construção civil, a brita, né, que vem dali. Não tem outra pedreira para a gente pegar e explorar, tem que ser exatamente as que vão concorrer para poluir, para degradar o meio ambiente? Então, principalmente, eu defendo a opinião que os nossos recursos naturais, o nosso mundo, ele já dá vários sinais de que o nosso ritmo desenfreado de consumismo ele é insustentável, né? Então, se a gente for pensar numa sociedade em que a lógica vai ser injetar a economia do município através da construção civil, é uma coisa que vai gerar somente passivo ambiental para o município ao longo dos anos. E né? tem um monte de dejeto de obra aí que pode ser reaproveitado, né? Sim. Tem gente que está pegando aí, reprocessando, né, entulho e fazendo disso cimento, tijolo, lajota, né? Ao invés de ficar só recorrendo aí, sugando da terra, vai chegar uma hora que vai acabar tudo, meu Deus. Sim, inclusive em Caçapava tem vários munícipes engajados e propostas de uma usina de reciclagem de resíduos da construção civil, que seria uma fonte adequada e ecologicamente correta para incentivar uma bioconstrução. O que vocês podem fazer e o propósito de estarem aqui hoje deve ser chamar a atenção da cidadania para todos esses problemas? Perfeito. A movimentação em Caçapava, ela tomou uma proporção depois que ela caiu numa mídia regional, porque enquanto ela estava confinada nas audiências públicas, realizadas às 16 horas, um horário incompatível para a presença popular, então ela começou a tomar sua dimensão através das redes sociais, né, que hoje também é uma ferramenta de comunicação bastante poderosa. E de lá para cá a gente vem criando, então, essa mobilização através de atos pacíficos, ordeiros e respeitosos, porque por mais que a gente não concorde com a proposta da lei, a gente tem o dever e a gente respeita plenamente quem são os favoráveis ao projeto, né? Mas a questão dos recursos naturais, não estamos aqui a simplesmente ser contra por ser contra. Como a Raquel bem disse, o reaproveitamento dos resíduos da construção civil, ela não tem que ser apenas algo filosófica, ela tem que acontecer, é necessário que aconteça. E tem que haver responsabilidade, porque esse rio não pertence só ao estado de São Paulo. Ele banha uma parte de Minas Gerais e serve ao Rio de Janeiro também, até de uma forma desregrada. Como carioca aqui, eu tenho que denunciar, né? Fez-se uma represa ali em Lages que foi dimensionada para ser muita coisa e no final da história. Hoje, ela, apesar de
tantos anos que passaram, está bem abaixo do que era o previsto, apontando o cemitério da cidade que foi inundada, apontando a porteira da Fazenda Olaria, onde Dom Pedro I se hospedava quando vinha a São Paulo, né? Então a gente exagera numa ponta, Raquel, e na outra depois percebe que foi demais e perdeu-se fauna, flora, inclusive causou febre amarela e um monte de doença nas pessoas ali de Piraí e do entorno. Sim, nós já estamos vendo o retorno de algumas doenças, como propriamente a febre amarela, né? E tudo isso é um resultado da ocupação desordenada do espaço. Então, os municípios, eles deveriam propor gestões que fossem conciliadas com os seus municípios vizinhos, né? Planos estratégicos de desenvolvimento, porque, como o senhor bem colocou, o Rio ele serve a 3 estados, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Então, uma efetividade acontecendo em Caçapava ou em qualquer município, ela impacta toda a bacia hidrográfica do Rio Paraíba. E eu nem falei em Volta Redonda, hein, que polui bastante ali, a Siderúrgica Nacional, é outro ponto terrível no curso do Rio Paraíba do Sul. Eu espero que com esse programa a gente tenha contribuído para formar opinião e fazer com que as pessoas se levantem também, compareçam às suas câmaras municipais, denunciem e cobrem das autoridades, das elites dirigentes, posturas mais responsáveis com a exploração do meio ambiente. Agradeço ao Sullivan Moraes e a Raquel Henrique por terem estado aqui trazendo um volume tão importante de informação para você que está aí em casa. Outros destaques você acompanha no Giro Especial. É com você, Jota. Ok, Thaís. O que acontece fora da nossa região também é destaque aqui. E escolas de Taubaté têm realizado atividades com as crianças para conscientizá-las sobre a importância de combater o mosquito Aedes aegypti e torná-las agentes modificadores, transmitindo para os pais tudo o que aprenderem. Que tem um caso de um aluno, por exemplo, que o pai chegou ali na escola super preocupado, quis saber como era o trabalho, porque o aluno levava sempre para casa e ele tinha muito medo, tanto que quando eles bebiam água do filtro, se sobrasse um restinho que fosse da água no copo, ele já queria descartar, então ele tinha muito medo de ser picado, adoecer e até morrer, né? Porque a gente fala que existe, né? A dengue é perigosa, existe a possibilidade, porque apesar de um bichinho tão pequeno, o mal que ele causa pode ser muito grande, não só para a criança, mas para a família e toda a população. Então, a nossa ideia de torná-los esses mini agentes é para que eles levem a nossa mensagem adiante e nos ajude a combatê-lo. O Colégio Adventista de Tremembé se destaca pelo trabalho de orientação vocacional. Segundo especialistas, alunos que recebem orientação vocacional ainda no período escolar podem ter a sua vida profissional mais segura. É muito importante quando eles têm já essa definição clara, porque eles saem mais seguros, independentes e também confiantes de que eles podem enfrentar o mercado de trabalho e estar aberto para o que vai vir. Esse treinamento faz com que eles vivenciem essa entrevista que agora é simulação e depois eles vão ter realmente o vai ver, né? Então isso daqui faz com que eles fiquem mais preparados. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de Pindamonhangaba ganharam 18 novas viaturas para ajudar na vigilância do município. A partir do momento que a gente capacita, habilita, né, com equipamentos novos e principalmente a mobilidade, a atividade delegada ela ganha com essas motos, com essas viaturas, grande mobilidade para a cidade. Isso vai ampliar bastante a nossa atuação. Atualmente, o policiamento ele não pode ser estático. Assim como o crime ele se organiza, ele passa a ser inteligente, ele é volátil, né? O nosso policiamento também tem que ser volátil. Então, esse uso de bases hoje fixas, ele é um processo já antigo, é um processo que não é mais adotado. A gente precisa de muita inteligência, muita informação e muita volatilidade, muita agilidade no policiamento. E com esses equipamentos a gente vai ter. Um estudo realizado pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária mostrou que em 30 anos, no Vale do Paraíba, a floresta nativa cresceu 83% de forma espontânea. Esse aumento das florestas da Mata Atlântica, né, é um aumento muito importante para o meio ambiente, porque você acaba fazendo com que as espécies que antes estavam quase ameaçadas de extinção, elas começam a sobreviver
nesses remanescentes florestais que foram multiplicados nesses últimos 30 anos, né? Então você tem esse grande ganho, né? A ampliação da biodiversidade da fauna e também uma ampliação da biodiversidade das plantas, né? Bem, Thaís, esses são alguns dos destaques mais importantes desta semana em nossa edição. Você pode rever todas as nossas reportagens em nosso portal, repórtersetorial.com. Acesse, compartilhe. Visite também nossa página no Facebook, no Instagram e o nosso canal no YouTube. Temos um encontro marcado nas redes sociais e na sua TV digital. E lembre-se, a boa notícia é, quando Jesus voltar, todo olho verá.